Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e nesse vídeo eu explico o conteúdo e a atividade de Geografia do PET, volume 2. Esse vídeo foi gravado especialmente para você do primeiro ano do ensino médio e na semana 3 o tema é Bacias Hidrográficas no Brasil. Nesse vídeo você vai reconhecer o que são as bacias hidrográficas e quais as principais bacias hidrográficas do Brasil e do mundo, identificando o seu potencial econômico, bem como sua situação atual de preservação e conservação. Bons estudos. Água no mundo. Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação. Dos 2,5% de água doce, a maior parte dela, 69%, é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas armazenadas em aquíferos e 1% encontra-se nos rios. Logo, o uso desse bem precisa ser pensado para que não prejudique nenhum dos diferentes usos que ela tem para a vida humana. A água não está limitada a fronteiras políticas dos países, razão pela qual quase metade da superfície terrestre é conformada por bacias hidrográficas de rios compartilhados por 2 ou mais países. O Brasil compartilha cerca de 82 rios com os países vizinhos, incluindo importantes bacias, como a do Amazonas e a do Prata, além de compartilhar os sistemas de aquíferos Guarani e Amazonas. Esse cenário se traduz em diferentes e oportunas possibilidades para a cooperação e o bom relacionamento entre os países. O que são bacias hidrográficas? O conjunto das terras drenadas ou percorridas por um rio principal e seus afluentes. É chamado bacia hidrográfica. O que as delimitam são os divisores de águas, ou seja, porções mais altas do relevo, que a partir delas as águas escoam em direção aos pontos mais baixos, conhecidos como os fundos de vales. Todo o conjunto de rios principais, afluentes, subafluentes, formam uma rede de drenagem, conforme você pode observar na imagem. Bacias hidrográficas brasileiras. A Divisão Hidrográfica Nacional foi instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH. Estabelece as 12 regiões hidrográficas brasileiras. São regiões hidrográficas, bacias, grupo de bacias ou subbacias hidrográficas próximas, com características naturais, sociais e econômicas similares. Esse critério de divisão das regiões visa orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos em todo o país. A região hidrográfica amazônica ocupa 45% do território nacional, abrangendo 7 estados. São eles Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso. Possui uma extensa rede de rios com grande abundância de água, sendo os mais conhecidos Rio Amazonas, Xingu, Solimões, Madeira e Rio Negro. A densidade populacional é 10 vezes menor que a média nacional. Entretanto, a região concentra 81% da disponibilidade de águas superficiais do país. Cerca de 85% da área da RH amazônica permanece com cobertura vegetal nativa. A região hidrográfica Tocantins-Araguaia corresponde a 10,8% do território brasileiro, abrangendo 6 estados: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Na região estão presentes os biomas Floresta Amazônica ao norte e noroeste e Cerrado nas demais áreas. A precipitação média anual na região é bem menor do que a média nacional. Possui grande potencial turístico, pesca esportiva, turismo ecológico, praias fluviais, a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, e o polo turístico de Belém, o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, reconhecido pelas belas cachoeiras.
A região hidrográfica Parnaíba ocupa 3,9% do território brasileiro, abrangendo 3 estados: Ceará, Piauí e Maranhão. Em grande parte localizada no semiárido brasileiro, caracteriza-se pela intermitência das chuvas, com precipitação média anual muito abaixo da média nacional. O principal uso da água na região é a irrigação. A região hidrográfica Atlântico-Nordeste Oriental ocupa 3,4% do território nacional, abrangendo 6 estados, são eles: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A densidade demográfica da região é cerca de 4 vezes maior do que a média brasileira. Quase a totalidade de sua área pertence à região do semiárido brasileiro, caracterizada por apresentar períodos de estiagens prolongadas e temperaturas elevadas durante todo o ano. Essa é a região hidrográfica com a menor disponibilidade hídrica do Brasil. A região hidrográfica São Francisco ocupa 7,5% do território brasileiro, abrangendo 7 estados, são eles: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. A precipitação média anual na RH São Francisco é muito abaixo da média nacional, apresentando frequentes situações de escassez de água. Entretanto, a RH tem importante papel na geração de energia para a região nordeste do país. A região hidrográfica Atlântico-Leste ocupa 3,9% do território do país, abrangendo 4 estados: Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. Grande parte de sua área está situada na região semiárida, que possui períodos prolongados de estiagem. A região hidrográfica Atlântico-Leste possui a segunda menor disponibilidade hídrica dentre as 12 regiões hidrográficas brasileiras. A região hidrográfica Atlântico-Sudeste ocupa 2,5% do território nacional e abrange 5 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. É a região hidrográfica mais povoada, com densidade demográfica 6 vezes maior que a média brasileira. Apresenta alta diversidade de atividades econômicas e significativo parque industrial, constituindo-se em uma das regiões mais economicamente desenvolvidas do país. A região hidrográfica Paraná ocupa 10% do território brasileiro, abrangendo 7 estados. São eles: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. É a região mais populosa e de maior desenvolvimento econômico do país. Por isso, possui as maiores demandas por recursos hídricos, tendo como destaque o uso industrial. É também a região com maior área irrigada e maior aproveitamento do potencial hídrico disponível. A região hidrográfica Paraguai ocupa 4,3% do território brasileiro, abrangendo parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o que inclui a maior parte do Pantanal mato-grossense, a maior área úmida contínua do planeta. A densidade demográfica da região é cerca de 3,5 vezes menor que a média nacional. A região hidrográfica Uruguai ocupa cerca de 3% do território brasileiro, abrangendo porções dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A região possui atividades agroindustriais desenvolvidas e grande potencial hidrelétrico. O clima é temperado, com chuvas distribuídas ao longo de todo o ano, mas com maior concentração no inverno, de maio a setembro.
A região hidrográfica Atlântico Sul ocupa 2,2% do território nacional e abrange parte dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Destaca-se por abrigar um expressivo contingente populacional, pelo desenvolvimento econômico e por sua importância turística. Possui densidade demográfica cerca de 3 vezes maior que a média brasileira. Agora é hora de testar seus conhecimentos, lembrando que é muito importante você fazer pesquisas e consultas para que sua atividade seja realizada com maior êxito. A partir da observação do mapa das regiões hidrográficas brasileiras, responda às atividades 1 e 2. 1. O território mineiro está inserido em quais regiões hidrográficas? Destaque os principais usos de cada uma dessas regiões hidrográficas. 2. Considerando o município no qual você vive, identifique qual rio ou córrego que drena a região e identifique a qual bacia hidrográfica ele pertence. Para responder à questão 3, é importante você fazer a leitura do texto. Leia atentamente. A água na atmosfera, que chamamos vapor de água, provém de um ciclo contínuo. Os rios que se formam por precipitações pluviais formam, por sua vez, nuvens, como consequência de sua evaporação. Deste modo, a água da chuva retorna para a atmosfera através da evaporação da água e da transpiração das plantas que ela mesma alimenta. A Amazônia é uma região de alta umidade, devido às altas temperaturas da região e sua frondosa e extensa vegetação. Na realidade, tudo está interconectado. A Amazônia, seus rios e a atmosfera são como uma grande bacia hidrográfica, alimentando-se reciprocamente e se vinculando estranhamente através dos mecanismos da chuva. A partir da leitura do texto e com base em seus conhecimentos, ressalte a importância da floresta amazônica para a bacia amazônica. Lembrando que é importante você pensar nessa questão do ciclo da água, né? Esse ciclo aí que a floresta amazônica é tão importante por conta da evaporação e evapotranspiração das plantas, ok? 4. Leia a manchete. Itaipu atinge melhor produtividade em 36 anos de operação. Recorde de 1,0814 megawatts médios em abril mostra que Binacional tem aprimorado o uso da água para geração de energia, diz o general Silva e Luna. Lembrando que Itaipu é uma usina hidrelétrica binacional, pois fica a cargo do Brasil e do Paraguai. A. Em qual região hidrográfica está localizada a usina hidrelétrica de Itaipu? B. Por que a usina pode ser considerada uma binacional? Então eu já dei a dica aí. 5. Observe a imagem. Então nessa imagem nós percebemos aí a produção de um copinho descartável usa 500 ml a 3 litros de água. Para lavar o seu copinho é necessário menos lixo, né? Então aí você tem um copinho é igual a 100 ml a 400 ml de água, se for um copo reutilizável, né? Um copo lavável. Então utiliza-se menos água do que um copo descartável. A. Como você avalia a iniciativa apresentada na imagem? B. Quais outras medidas podemos adotar no nosso cotidiano para utilizar a água de forma eficiente? C. Que estratégias você utilizaria para mobilizar seus familiares e amigos a consumirem menos água? D. Respostas coerentes e seja criativo. Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.